Olá, boa tarde. O direito de manifestação e de reunião é um direito constitucionalmente garantido, portanto, vale em qualquer lugar do país. O exercício desse direito é analisado caso a caso porque não pode ser ultrapassado por outros direitos também constitucionalmente assegurados. Um exemplo é o direito de ir e vir, que muitas vezes não é respeitado, principalmente nos grandes centros urbanos. Este é o assunto de hoje do programa Tema Jurídico, que está começando agora. Nos últimos dias, o Brasil está sendo tomado por diversos protestos com as mais variadas bandeiras de luta. A Constituição Federal assegura o direito à livre manifestação do pensamento, desde que não haja violação ao patrimônio público e à integridade física das pessoas. É a velha máxima de meu direito começa quando do próximo termina. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor de Ciência Política, Teoria Geral do Estado e Direito Constitucional, Aécio Melo, que também é oficial da Reserva do Exército Brasileiro. Boa tarde, professor Aécio. Bem-vindo ao programa Tema Jurídico. Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui no Tema Jurídico da Facisa. Obrigado. Professor, sob quais aspectos a Constituição brasileira prevê o direito de manifestação, ou seja, o que exatamente a lei estabelece e considera como direito de manifestação? O ponto mais importante é o que diz a Constituição Federal de 1988. A Constituição de 88 é uma Constituição de caráter de raiz democrática, porque tenta romper, tenta cortar laços com o período conhecido como período militar, onde durante 21 anos de período, dentro desse período, muitos dos direitos, muitas das liberdades foram cerceadas. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 16, fala sobre o direito, ou melhor, a liberdade de reunião. Essa liberdade de reunião é o que nós chamamos de direito-condição, ou liberdade-condição. Porque essa liberdade, ela é um direito, além de ser um direito em si mesmo, esse direito ele também dá condições para que outros direitos sejam exercidos, quer dizer, essas manifestações, essas passeatas, onde são colocados pontos de vista, são debatidas determinadas questões, são discutidas determinadas questões e bandeiras ideológicas, filosóficas, religiosas, sociais, políticas, são colocadas para a população, para toda a sociedade, de modo geral, nas ruas do país. Então, esse direito ele está garantido, colocado no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, no seu inciso 16. O anonimato, nesses casos, é proibido, é vetado? Bom, o anonimato, ele é, como regra geral, ele é sim proibido. A própria Constituição também vai se manifestar sobre essa questão. É lógico que em determinadas circunstâncias, esse anonimato ele pode ser relativizado e até recepcionado, digamos assim, mas seria uma discussão em uma outra seara. Dentro dessa questão, dentro dessa situação, o anonimato ele não é bem-vindo. Por quê? Porque muitas vezes o anonimato ele traz consigo a ideia de vandalismo, o vilipêndio, o ataque à propriedade pública, à propriedade privada, o uso de máscaras, o uso de determinados meios onde as identidades desses manifestantes, das pessoas que estão participando dessas passeatas, não possam ser devidamente identificadas. Professor Aécio, do ponto de vista jurídico, como é que se equaciona o direito de ir e vir com o direito de manifestação? Na verdade, esse é um velho debate do direito. Nas primeiras aulas de direito, nós discutimos se aquela velha máxima, uma máxima popular que diz assim, o meu direito começa quando o do outro termina. Na verdade, isso não existe. Os nossos direitos eles têm que conviver no mesmo instante, muitas vezes no mesmo local, no mesmo momento, e precisam se conciliar, precisam caminhar bem, convivendo bem. Então, na verdade, o direito de ir e vir e a liberdade de reunião precisam, nessa situação, conviver. Não é fácil, não é fácil. Existem alguns mecanismos que são discutidos pelo próprio direito, não estão claramente resolvidos ou pacificados, mas existem possibilidades de se encontrar locais, logradouros públicos, onde essas reuniões, essas manifestações e passeatas podem e devem ocorrer, até uma organização por parte do município, uma prévia determinação por parte de um município
de que determinadas vias públicas devem ser mantidas para que as pessoas possam circular, os transeuntes, os veículos, e também determinados logradouros, determinadas vias públicas em que as manifestações poderão ocorrer. Então, isso pode sim, essas questões, essa manifestação, essa passeata, ela é livre, mas não é tão livre assim, porque elas podem ser regulamentadas para que a sociedade não pague um terrível preço, evitando a circulação e o direito de ir e vir e permanecer por parte das pessoas. Agora um exemplo, liberdade religiosa versus direito ao sossego, por exemplo, né? Quando uma organização religiosa começa a fazer um culto, né, uma manifestação religiosa muito barulhenta, qual é o direito que está prevalecendo? Do sossego de quem está submetendo aquele barulho, a vizinhança, por exemplo, ou do líder religioso que quer se manifestar? Mônica, é um conflito de direitos, um choque de direitos que não é fácil de ser resolvido. O que nessa circunstância, o que se pede, o que o direito exige, as autoridades exigem, é bom senso. Isso, via de regra, acaba passando por uma judicialização, quer dizer, situações como essa acabam alcançando a justiça, ou quando não, contam com a participação do Ministério Público para dirimir, para resolver essas situações. Às vezes, eu falei da justiça e do Ministério Público, mas muitas vezes essas situações acabam desaguando em delegacias, né? Resolvendo com a ajuda da polícia, chamando a polícia para resolver. Isso não é adequado. Mas o que se exige, na verdade, é o bom senso. Nem sempre o direito, nem sempre a letra da lei consegue dirimir esses problemas, mitigar essas situações que ocorrem. Uma manifestação religiosa legítima, importante para a sociedade, para aquela localidade, para um conjunto de pessoas, um número de pessoas. E o sossego, a paz de um determinado condomínio, de uma rua, de uma vizinhança. Então, o bom senso, nesse caso, deve prevalecer e uma união de esforços das duas partes para que o diálogo seja mantido e que, da parte dos dois, da vizinhança incomodada e da manifestação religiosa, encontre um denominador comum. A justiça trabalha sempre, ou tenta, pelo menos, evitar que, como eu disse, isso acabe batendo nas portas do Poder Judiciário. A judicialização de situações absolutamente menores, ou situações que poderiam ser resolvidas com diálogo. Então é dessa forma que as instituições têm procurado trabalhar. Isso se aplica, professor, quando, por exemplo, em algumas manifestações os comércios têm que ser fechados para que prejuízos sejam evitados, ou até mesmo quando há interdição de uma rua ou de uma estrada? Sem dúvida. Nesse caso específico, o que nós temos é, na verdade, uma precaução, né, por parte de comerciantes, que muitas vezes, sabendo que passeatas e manifestações, na maioria das vezes, não conseguem terminar muito bem, às vezes com confronto de determinados grupos de vândalos e de policiais, então aproveitam aquela situação para, enfim, tentam saquear determinados estabelecimentos, quebrar, destruir a propriedade privada. Então, por conta disso, muitas vezes, aí também é o bom senso, mas eu acho que é um excesso de precaução, às vezes nem é um excesso de precaução, é um cuidado que se faz necessário por conta das tristes cenas que nós temos presenciado nos últimos dias, Brasil afora. Ok, professor Aécio, a gente faz uma pausa, vamos ao nosso primeiro intervalo de hoje e a seguir voltaremos com mais tema jurídico. Não saia daí, é um minuto só. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje aborda aspectos do direito de manifestação. Professor Aécio, até que ponto o direito de reunião perde valor no sentido de mobilidade do direito de ir e vir? Se essa liberdade de reunião ela passa a atingir os direitos dos transeuntes, como nós falamos anteriormente, né? Dificulta a locomoção nos logradouros públicos, naqueles logradouros que anteriormente não foram indicados pela autoridade pública, pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal, até determinadas situações, evitando que a liberdade de ir e vir, permanecer das pessoas seja atingida. Então, essa liberdade de reunião, ela passa, sim, a atinge o coração do direito de vida da população, sem dúvida.
Professor, o crime de formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal, pressupõe a reunião de 3 ou mais pessoas com o fim de cometer crimes. Qual relação tem direito de reunião com formação de quadrilha nos casos de vândalos, né, que em manifestações depredam o patrimônio público? O crime pode se enquadrar como formação de quadrilha? Pode sim. Desde que as provas caminhem nessa direção, que sejam identificados grupos que foram para as manifestações ou vão para as manifestações com o interesse de depredar, de atingir o patrimônio público e privado, ou tentem saquear, tentem furtar, tentem roubar. Então, se realmente o artigo 288 do Código Penal, que estabelece, né, o crime de quadrilha ou bando, for configurado naquela situação, se as provas carrearem para essa direção, pode sim ser configurado. Agora, uma coisa importante é que o artigo 5º, inciso 16, ele fala que as manifestações, existem algumas limitações. Limitações não chegam a ser, na verdade, limitações, mas vamos tratar dessa forma. Na verdade, a Constituição exige que essas reuniões, essas manifestações, elas não sejam utilizadas por grupos armados, quer dizer, não podem apresentar armas, elas não podem atingir uma manifestação que previamente tenha marcado, tenha se organizado para ocorrer naquele momento, naquela via pública ou naquelas vias públicas, e também deve existir um aviso prévio. Na verdade, não é uma possibilidade ou um desejo de se manifestar que precisa ser autorizado pela autoridade pública. Não. Na verdade, os manifestantes avisam que aquela passeata, aquela manifestação vai ocorrer naquele local sem a presença de armas e, obviamente, sem burlar, sem atingir o direito de uma outra manifestação. Nessas manifestações que vêm ocorrendo atualmente no Brasil, registrou-se alguns excessos, exageros por parte de policiais, inclusive com relação a membros da imprensa que cobriam os fatos. Então, na sua opinião, o senhor acha que foi por falta de orientação e conhecimento da lei, esses exageros? Na verdade, esses exageros, infelizmente, em situações como essas que nós estamos acompanhando pela mídia, pela imprensa, eu tive a oportunidade de participar num trecho em Recife, no dia 20. Eu estava em Recife, soube da manifestação durante a manhã e à tarde, como a manifestação passou perto da casa dos meus pais, eu optei por participar. E até onde eu participei, durante aquele trajeto, eu não vi excessos. Mas, no final da manifestação, com o número, a quantidade de gente que participou daquela manifestação, infelizmente, muitas vezes a autoridade policial perde o controle, sofre a polícia, sofre a população, sofre a imprensa, e fica difícil de você conter os ânimos daqueles que já saem de casa com a intenção de criar um cenário de violência, de agressão. Enfim, é muito difícil, é muito complicado controlar aquela multidão. No caso específico de agressão a repórteres, a profissionais da imprensa, a liberdade de imprensa assegura uma pena mais severa para os agressores ou a lei é a mesma para todos? Não, a imprensa, um país só pode crescer com a imprensa livre. A polícia e os manifestantes precisam compreender que a bandeira da imprensa, na verdade, é informar. É claro que, infelizmente, alguns veículos da imprensa não conseguem demonstrar com clareza, muitas vezes, a realidade pura e concreta dos fatos. Mas, ainda assim, toda e qualquer manifestação e toda e qualquer força pública que tenha o interesse de conter a violência de uma manifestação deve respeitar o trabalho da imprensa. A imprensa tem esses direitos garantidos pela Constituição. A imprensa é um órgão vital para uma democracia e para o bom funcionamento das instituições e para que a cobrança, né, por parte da população alcance alguns setores do poder público. Então, a imprensa ela deve ser, eu diria, preservada. Ela não pode ser, numa situação como essa, tocada. Ela precisa ser preservada, ser respeitada pela autoridade policial, que está ali no calor da situação, com os nervos à flor da pele, e da multidão que muitas vezes não compreende o papel da imprensa naquela situação. Na sua opinião, o que faz com que o abuso policial seja algo tão recorrente nas manifestações e no dia a dia do brasileiro? É muito difícil a gente
compreender muitas vezes o trabalho da polícia. A polícia peca por excessos em situações como essa, é verdade. Mas muitas vezes a gente não compreende que o policial ali ele está acuado, né? Acuado pelos superiores, acuado pelo poder público, pelas autoridades constituídas que exigem que a polícia se porte, haja daquela forma, e muitas vezes acuado por uma multidão, sem saber o policial se vai voltar para casa. O policial ele também é agredido. O policial é agredido muitas vezes por um salário ruim, por uma estrutura de trabalho muito ruim e muitas vezes pelas autoridades constituídas que não compreendem o trabalho da polícia e pelos manifestantes que muitas vezes partem para a agressão. Então, muitas vezes a polícia fica como um bode expiatório numa situação como aquela. Mas é verdade, a polícia muitas vezes ela age com excessos em manifestações e fora delas. E aí, só com um trabalho sério de conscientização do papel do policial e de fiscalização da atividade policial é que o país, nesse sentido, na atividade de segurança pública, o país vai crescer e alcançar um patamar mais civilizado. E o policial ele precisa se conscientizar disso. Agora, professor, o que dizer do perfil dos manifestantes, na sua maioria um grupo bem eclético que jamais tinha ido às ruas? É verdade. A impressão que eu tive no dia 20 em Recife, e soube também do que ocorreu em Campina Grande, é assim, as bandeiras as mais diversas. De todos os movimentos que, num dado instante, dentro da realidade social e política brasileira, não foram esses manifestantes, essas classes, essa parcela da população, eles não foram ouvidos. Então, havia um desejo muito grande de manifestar os seus desejos, suas opiniões, e o que, num dado instante, da minha parte, e acredito que de muita gente, a gente não encontrou um foco, não percebemos um foco, um objetivo ou objetividade naquelas manifestações. Mas eu poderia dizer que a bandeira da insatisfação tomou conta do país. Então, naquele momento, nesse momento que deveria ser um momento festivo por conta da Copa das Confederações, festivo porque nós estamos há um ano da Copa e também nos preparando para uma Olimpíada, até para a chegada do Papa, não é? Que vai ocorrer também dentro do catolicismo. Então, nesse momento festivo, o povo achou por bem demonstrar e levar essa voz ou essas vozes para todo o planeta. Essa insatisfação generalizada com diversas situações, diversos desmandos históricos desse país. Eu, particularmente, acredito que esses movimentos eles precisam encontrar um norte, precisam encontrar um foco. E depois daquele movimento do dia 18, daqueles movimentos do dia 18, 19, 20, 21, parece que as manifestações, as últimas manifestações, já delimitaram de uma forma mais concreta algumas bandeiras, além do passe livre, movimentos LGBT, legalização da maconha, anticorrupção, movimentos de todas as ordens que a gente... Alguns movimentos legítimos, outros nem tanto, alguns discutíveis, alguns extremamente legítimos, como as bandeiras em favor da saúde, em favor da educação, de uma política mais séria e ética, enfim, movimentos de todas as ordens, Então, eu acho que o país precisa encontrar um caminho. Pois bem, professor, faremos mais uma pausa, vamos para outro intervalo e em 1 minuto voltaremos com mais tema jurídico. De volta com o terceiro e último bloco do programa Tema Jurídico de hoje sobre direito de manifestação. Professor Aécio, com relação às causas das manifestações, por terem várias, como já mencionamos no bloco anterior, o senhor concorda que muita gente não sabe sequer sobre o que está protestando e isso reflete na onda de vandalismo? Sem dúvida, sem dúvida. A insatisfação muitas vezes não reflete foco, objetividade, critério, uma bandeira ideológica, uma ideia, enfim. Infelizmente, nós vimos isso na TV, né? Muita gente indo para as ruas com um grau de insatisfação elevado por conta dos desmandos históricos, né? Por conta da violência, das diversas formas de violência que o povo brasileiro enfrentou e enfrenta diariamente, mas a falta de foco, a falta de objetividade, de critério, a ausência de uma bandeira, muitas vezes a ausência de uma liderança, a ausência de uma educação, de um certo grau de civilização para compreender o que está acontecendo no país. Não basta a insatisfação, muitas vezes. Às vezes, a necessidade de você ter um conhecimento mínimo do que está acontecendo
para poder se manifestar, tudo isso reflete, ou tudo isso acaba sendo a raiz do vandalismo, da violência, enfim, de toda aquelas cenas horrorosas que o país pôde acompanhar. Mas, ainda assim, é preciso que o país pare e reflita sobre o que nós estamos passando. Né? Eu sei que há um certo ceticismo de muitos, eu até em determinados instantes, conversando com pessoas próximas, eu demonstrei esse elevado grau de ceticismo, mas ainda assim, no mínimo, o país precisa refletir sobre tudo o que está acontecendo, inclusive sobre as cenas de vandalismo. Nos casos de depredações do patrimônio público, como aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio, que é um prédio histórico, a polícia tem autonomia para agir com mais rigor. O que a lei prevê quando as manifestações chegam a esse estágio? Na verdade, o prédio da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o Palácio Tiradentes, ele foi o prédio da Câmara dos Deputados, antes da transferência da capital federal para Brasília. É um prédio histórico, um prédio tombado, tem um patrimônio artístico dentro daquele prédio importantíssimo para o país. Naquele prédio ocorreram situações importantes, né, da história do país, da história recente, inclusive, do país. Naquele prédio, Mônica, para aquele prédio levaram um estudante que foi morto, né, durante as primeiras manifestações contra o período militar. Então, aquele prédio ele tem uma importância que talvez aquela horda, né, infelizmente, de pessoas, de vândalos, que tentaram destruir o prédio, enfim, atacar o patrimônio público histórico do país, talvez naquele momento talvez fosse mais interessante, né, uma manifestação pacífica, respeitando a história do prédio, né, de tudo aquilo que o prédio representa, e outros prédios, ali o centro do Rio de Janeiro é um centro, é uma localidade rica, né, nesse aspecto histórico. Então, eu acho que não tem fundamento. Também a polícia não pode agir com excesso, como de fato agiu, mas o patrimônio histórico, o patrimônio artístico precisa ser preservado, inclusive naquela situação que não é um fato muito corriqueiro na política do nosso país. O presidente da Assembleia assumiu, né, os atos, a dura resposta da polícia, dizendo que a determinação partiu do Palácio Tiradentes, né, da presidência da Assembleia Legislativa. Ele correu esse risco, inclusive, em assumir que a pronta e dura resposta da polícia foi determinação da presidência da Assembleia. Mas eu, particularmente, acho que não deveríamos ter o vandalismo, não deveríamos ter o excesso da polícia. No caso do manifestante que sente que houve excesso da polícia, como é que ele deve proceder? Entrar com representação no Ministério Público, na Corregedoria da Polícia, por exemplo? Sem dúvida, a Corregedoria da Polícia é um bom caminho. As corregedorias de alguns anos para cá, elas têm funcionado muito bem, né? Os excessos, as autoridades policiais e o Poder Executivo têm procurado evitar esses excessos por parte da Polícia Militar e da Polícia Civil também. E o Ministério Público, né, que vai fiscalizar essa investigação, essa apuração, vai cobrar respostas da autoridade policial, das autoridades policiais e do Poder Executivo quando esses excessos ocorrem. As manifestações estão representando de fato, ou melhor, respeitando a lei de livre manifestação? É difícil você coibir o ímpeto da massa, né? É difícil você coibir. Castro Alves já dizia, né, que a praça é do povo como o céu é do condor. Não quero ser romântico, mas quando a população ganha as ruas buscando os seus direitos, é muito difícil você estipular, determinar e fazer com que aquelas pessoas sigam determinadas regras. As manifestações, elas devem procurar o norte. O norte legal é a Constituição, e a Constituição exige que essas manifestações elas sejam pacíficas, né, que evitem a violência, que não caminhem para o vandalismo. Mas o que nós temos acompanhado, né, nós temos visto na televisão, é que algumas das manifestações, principalmente nas grandes cidades, elas não conseguiram terminar pacificamente, né? Via de regra, no final dessas manifestações, a violência acabou tomando conta das ruas e a polícia teve que agir de forma muitas vezes dura, né? Então, quanto ao Exército, professor, o senhor acha que é necessário que ele vá às ruas garantir a ordem e os direitos? Não. As Forças Armadas elas não devem
muito menos o Exército, não deve participar desse tipo de situação. As Forças Armadas, elas podem até, como diz o artigo 142 da Constituição, seu caput, podem, chamadas pelos poderes constituídos, ou pelo Poder Legislativo, ou pelo Poder Executivo, ou pelo Poder Judiciário, numa situação crítica, podem participar e podem tentar garantir a lei e a ordem, como diz o texto da Constituição. Mas, na minha opinião, acho que as Forças Armadas elas devem permanecer distantes dessa situação. Na sua opinião, qual seria a fórmula para garantir o direito de manifestar-se e, ao mesmo tempo, assegurar o direito de ir e vir das pessoas? É muito difícil, né? É muito difícil porque são milhares de pessoas. A imprensa noticiou que aproximadamente 1.200.000 pessoas foram às ruas nos últimos dias, nas principais cidades brasileiras, em capitais e em algumas cidades de médio porte e até cidades de pequeno porte. É muito difícil a gente... É um choque de direitos, de interesses, né? É uma rota de colisão com hora e data certa para ocorrer todas as vezes que nós tivermos essas manifestações. Então não é fácil exercitar o direito de ir e vir, não é fácil exercitar o respeito à propriedade e ao patrimônio público e privado com a liberdade de reunião e com essas manifestações. Não é fácil por quê? Porque nossa população, boa parte da população não tem educação e um grau de civilidade compatível com as manifestações, com o desejo o desejo mais que legítimo de se manifestar e de buscar as ruas para que o país, enfim, encontre caminhos éticos, honestos, verdadeiros, coerentes, para que o país realmente alcance esse desenvolvimento que nós tanto queremos. Professor Aécio, nós agradecemos sua participação aqui no tema jurídico da Facisa. Espaço para as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite da TV Itararé, dizendo que o país precisa acompanhar com cuidado todas essas manifestações, precisa cobrar das autoridades, né? Precisa votar bem, votar certo, né? No próximo ano nós temos eleições. O país precisa, apesar dos pesares de todas essas manifestações, precisa confiar na democracia, precisa confiar nas instituições, fortalecendo-as, fortalecendo a democracia, fortalecendo as instituições, porque retrocessos políticos, sociais, não são bem-vindos. Nós já pagamos terríveis preços, né, elevados preços, por tempos, por situações de desmandos e de violência. Então, o país precisa encontrar um caminho e as manifestações elas precisam buscar objetividade, foco, para que aí sim o país possa crescer. A insatisfação é generalizada, o país precisa respeitar essa manifestação, os jovens precisam participar e a sociedade precisa crescer com tudo isso. Ok, professor, obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Um bom final de semana e sábado tem mais tema jurídico da Facisa.